Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa O Despertar da Consciência. Ao meu lado, Sebastião Camargo. Tudo bem, Sebastião? Melhor agora que vamos saber o que são personalidades múltiplas. Exatamente. Eu não sei se eu sou um ser múltiplo ou se eu sou uma só realidade. Pois é, Mas o telespectador deve saber, né, a quem agradecemos multiplamente ou com muita alegria, e a TV Mundo Maior e a TVC que transmite os nossos programas, e as afiliadas também, que a cada dia vai chegando novos elementos componentes dessa individualidade única, que é o processo de divulgação da doutrina dos Espíritos. Vamos então descobrir sobre as personalidades múltiplas. Começando então, Sebastião, com um trecho que diz assim: no seu conjunto, esses fenômenos das personalidades múltiplas demonstram que, além do nível da consciência normal, fora da personalidade comum, existem em nós planos de consciência, camadas ou zonas dispostas de tal maneira que, em certas condições, se podem observar alternâncias neste plano. Vê-se, então, emergirem e manifestarem-se durante certo tempo atributos, faculdades que pertencem à consciência profunda, mas que não tardam a desaparecer para volverem ao seu lugar e tornarem a mergulhar na sombra e na inação. Esse trecho é de Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É da primeira parte do capítulo 4, página 170. Explica pra gente, Sebastião, sobre esse trecho do livro. Leon Denis, e não só ele, Gabriel Delany, Gustave Gelei e vários outros da época de Kardec, a começar pelo próprio Kardec, já começaram a identificar esse fenômeno das personalidades múltiplas. E não só começaram a perceber, como investigaram e comprovaram isso na experiência prática. E todos nós somos seres múltiplos. Basta observarmos o nosso comportamento mediante o dia a dia das nossas experiências, ante as adversidades ou os mecanismos que facilitariam a nossa evolução. Quando estamos numa situação que nos beneficia, nós temos um comportamento. Quando essa mesma situação, além de nos beneficiar, nos pede responsabilidade, participação, a gente já tem outro comportamento. Quando esta situação, além de nos pedir responsabilidade, participação, mas nos permite ainda o nosso crescimento e interação, outro fenômeno ainda acontece. Basta observarmos crianças mesmo em tenra idade, criar situações como se fosse um personagem para conseguir alguma coisa de seus pais. Quem é que está ali? Porque antes um ser às vezes obediente, disciplinado, harmônico, e agora um ser que com uma certa astúcia ou até com uma certa chantagem, criando artimanhas para extrair, né, da atitude dos pais ou querer conseguir alguma coisa. E nós temos essas várias facetas, essas múltiplas situações ocorrendo simultaneamente, ou alguma assumindo mais exatamente, que para Gustave Gelei, que o ideal seria aquela que tivesse maior autoridade moral para permitir que as outras também interagissem sem que houvesse um conflito ou uma desarmonia ou até uma enfermidade. Então, esses conteúdos consciente e inconsciente, eles podem ser alternados. Basta imaginar que o inconsciente seria semelhante a um iceberg. Os 95% que está submersos é o que nós chamamos de inconsciente. Os 5% que normalmente está fora d'água, nós chamamos de consciente. Basta imaginarmos isso. E o consciente seria o que estaria no comando na atual situação. Mas conforme as adversidades aparecem, ou as oportunidades de crescimento, desse inconsciente, ou que está submerso, pode aparecer elementos para
melhorar o contexto ou até para complicar, porque em situações X pode vir alguém como se fosse um soldado, um protetor, alguém ferrenho querendo nos defender e às vezes complicando a situação. Onde nós falamos aquela palavra impensada, quando você viu, já foi. Porque a pessoa na tentativa, ou esse ser na tentativa de nos defender, às vezes nos coloca em situação mais ridícula do que nós já estávamos. Por isso, a parte da consciência ativa, ou conhecimento de si mesmo, essa estrutura vigilante, esse vigiar e orar que Jesus nos recomendara, é que precisa estar atento, que é a consciência observadora, permitindo que essas manifestações ocorram, mas de modo equilibrado, porque na hora que nós vamos pilotar o carro, é o motorista. Mas na hora que estamos pilotando o carro e estamos conversando com alguém, altos planos ou altos papos, talvez seja o intelectual, seja o filósofo, o cientista, mas o motorista continua atento fazendo o que lhe cabe fazer, às vezes quase que no automatismo, mas agora já há uma interação. Mas quando além de fazer isso, nós ainda fazemos outras coisas simultaneamente, porque eu posso estar fazendo isso e ainda outras coisas. Nós vamos vendo a interação e de repente nós aprendemos por permitir que ela se manifeste simultaneamente, fazer várias coisas simultâneas sem perceber. Às vezes eu estou cozinhando, eu estou conversando com alguém, ao mesmo tempo eu estou estudando, porque eu posso estar assistindo alguma coisa a respeito da receita, interagindo e fazendo várias coisas. Basta um treinamento aprimorado, onde numa simples palestra, porque às vezes as pessoas querem saber como que a gente consegue memorizar tanta coisa. É fácil. São múltiplas faces da minha consciência que manifestam simultaneamente. Cada uma tem uma informação, cada uma tem uma experiência. Ali parece um todo harmônico, mas são vários seres, é um movimento tremendo, porque a gente está fora do corpo e várias coisas ocorrendo simultâneas, sem contar as interligações ou os mecanismos de ligação com outros estados conscienciais não do nosso, participando do mesmo cenário. Além de interagirmos entre nós, interagimos com incontáveis realidades, mas o assunto precisa estar mais ou menos harmônico, redondinho, ou na mesma direção para que a harmonia prevaleça e a linguagem fique clara para quem está ouvindo ou presenciando a situação. E de que forma ou em qual circunstância isso pode acontecer? Vamos dar o exemplo. Houve uma época que mostraram-nos uma reportagem onde o filho da jovem senhora estava embaixo do carro. E ela ergueu o carro com uma mão e tirou o filho de baixo com a outra mão. Agora eu pergunto a você quem é, porque lucidamente, porque numa outra situação era um caminhão de 4 toneladas. Essa de um carro foi mostrada e depois um caminhão de 4 toneladas, quase a mesma coisa ocorrera. Ergueu um caminhão de 4 toneladas com uma mão e tirar o filho com a outra, quem estava ali? Para o superconsciente, ele consegue anular a força da gravidade, como fizeram aqueles engenheiros que construíram as pirâmides. Pedras com mais de 5 toneladas eram neutralizadas a força da gravidade e colocadas naquelas alturas muito altas, e os cortes, que era feito mentalmente, porque desagregava a estrutura e moldava segundo os moldes mentais, segundo a estrutura que se pretendia, e com o máximo de uma diferença entre a base da pirâmide e a sua estrutura final, de 6 milímetros de erro de cálculo. Imagine. E as pedras, as rochas que foram transportadas para aquele local, que o lugar mais próximo era 300 quilômetros de distância. Só tinha 2 motivos, ou desintegrava lá e materializava aqui, ou construía túneis dimensionais que também eram possíveis. Então nós percebemos que em nós há forças que desconhecemos, e forças para o nosso e para o bem do contexto, ou forças destruidoras se não educadas. Nós podemos ter o poder da construção e harmonia, ou da destruição e da desordem. Depende desse conhecimento e da atitude condizente com as leis de harmonia, para que nós possamos nos beneficiar disso e, ao mesmo tempo, melhorar as condições do nosso contexto. Sebastião, tem um trecho aqui do livro O Ser Subconsciente, é um trecho do capítulo 2, que diz assim: a vida consciente do indivíduo é etapa por etapa,
constituída de estados psíquicos mais ou menos diferentes e independentes uns dos outros, mas sempre suficientemente diferentes e independentes para representar personalidades distintas e autônomas. No programa que vem nós vamos detalhar melhor esses estados psíquicos, mas nós já podemos dar uma dica nesse programa, que um estado psíquico pode ser uma tristeza, pode ser uma alegria, pode ser uma experiência, pode ser isto ou aquilo. E esses estados assumem o comando como se fosse o gerente total da situação. Quando eu fico magoado, é um estado psíquico. E aquela mágoa pode gerenciar a minha personalidade e me levar à enfermidade ou até à morte, a depender da situação. Então, eu percebo nesses estados psíquicos não apenas seres do mundo mental, emocional, o mundo das ideias, o mundo das possibilidades, mas estados de nossa consciência que pode e deve ser aprimorados quando compreendidos e mediante o estado de depressão, onde é um estado de uma tristeza profunda, de uma insatisfação pessoal, uma insatisfação com o meio, eu posso transformar a situação e sair enriquecido daquela problemática se eu tiver consciência disso. Sebastião, para ficar mais fácil o entendimento do nosso estudo, a ideia é o pessoal de casa adquirir este livro aqui, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Como é que a pessoa faz para adquirir esse livro? Pode começar pelos nossos sites, o despertardaconsciência.com.br e sebastiaocamargo.com.br. Tanto um quanto o outro, se a pessoa teclar, vai sair na nossa loja virtual, que vai ter o livro e outros produtos, os CDs, DVDs de palestras aqui da TV, da rádio, à disposição para esse estudo. É uma síntese de mais de 600 obras, mais de 200 do plano físico, um produto de mais de 20 anos de estudo nesta etapa, embora tenha milênios que nós começamos, desde o Egito e até um pouco antes. Dá tempo de você acessar e comprar o seu livro, enquanto a gente toma um café e volta daqui a pouquinho.